aqui, meu irmão. Pode falar com o seu irmão do lado, que bom que você está aqui. A gente está acostumado, que bom que você está aqui, Lelê. Que bom que você está sempre aqui, Lelê. Em tudo. A gente está acostumado, às vezes, que quando chove, você fala, molhou. É um pouco ruim, né? Porque nem todo mundo mora pertinho, nem todo mundo consegue vir na chuva. A chuva dá uma preguicinha também. Mas glória a Deus, está todo mundo aqui e isso é muito bom, irmão. É muito bom. Eu queria conversar aqui com vocês um pouco. É um sermão um pouco mais descontraído. Eu estou com esse propósito na minha vida, que a minha esposa tem me corrigido, que é de falar coisas alegres agora. Essa é a minha missão agora, falar sempre de coisas alegres. Eu quero falar sobre o João Batista, um tema, o Lelê perguntou recentemente pra gente, e foi uma pergunta muito boa que você tem que se fazer para você mesmo, fazer para o seu colega, para aquela pessoa que você é íntima, para sua esposa, para o seu filho, que é, o que Deus tem falado com você nesses dias? Você tem que se perguntar, o que Deus tem falado comigo nesses dias? O que Deus tem falado com você esses dias? Perguntar para sua esposa, o que Deus tem falado? Porque se a pessoa não estiver meditando, ela já fala, estou precisando meditar. Estou precisando abrir a minha Bíblia, estou precisando abrir o aplicativo para Deus falar comigo. Porque nem só de louvor viverá o homem. Nem só de música evangélica viverá o homem, né? Às vezes a gente acha que meditar na palavra do Senhor e ter um relacionamento com Deus é colocar a Gabriela Rocha para tocar 12 horas de louvor sem parar no YouTube. E não é só isso, né? É uma parte muito boa que a gente adora, que é a adoração. Mas não é só isso. O relacionamento com Deus exige um pouco mais de atenção. Em falar em atenção, eu queria chamar a atenção para esse profeta. O Lelê pediu para a gente falar sobre alguns profetas e o primeiro que me veio à mente foi João Batista. Apesar de a gente sempre lembrar dos profetas do Antigo Testamento, dos grandes, dos pequenos, vai lembrar de Jeremias, que do Antigo provavelmente seja um dos meus favoritos. A gente vai lembrar de Isaías, que foi um grande profeta. A gente vai lembrar de Elias, que foi um grande profeta também, uma história super bacana. Mas o primeiro que veio na minha cabeça foi João Batista, e eu já explico para vocês porque João Batista foi o primeiro que veio à minha mente quando o Lelê pediu para a gente trazer alguma coisa. Ele perguntou para a gente o que Deus tem falado com você ultimamente, e eu falei, Lelê, Deus tem falado muito comigo a respeito de atenção, de prestar atenção nas coisas, de prestar atenção, de ter um foco, né? Porque a gente está numa era onde todo mundo, inclusive quase todos aqui da igreja, provavelmente pode ser diagnosticado com TDAH. Se você colocar lá na internet sintomas do TDAH, todo mundo aqui vai ser diagnosticado. Fala, nossa, tem que ter TDAH, onde que eu compro um remédio para esse TDAH que eu tenho aqui? Eu não consigo me concentrar em mais de uma coisa, eu começo um livro, eu não termino. E a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, não a bereana, mas a igreja do Senhor, talvez os mais jovens sofram um pouco mais disso por conta do advento da internet, mas acho que todos sofrem um pouco disso. Que é da nossa falta de concentração, da nossa falta de atenção, e a gente fica buscando pílulas no nosso dia a dia, para que essas pílulas contemplem a conta-gotas, a falta de Deus que nós temos, a dependência de Deus que nós temos. Então o louvor às vezes cumpre isso, né? Eu estou triste, o que eu vou fazer? Vou ouvir um louvor. Está errado? É claro que não está errado, mas um relacionamento exige um pouco mais que ouvir um louvor. E quando a gente lembra da história de João Batista, que é um personagem do cristianismo super importante, inclusive o meu nome é Batista, não quero falar nada, Marcos Paulo Batista, é uma figura super importante, primeiro porque ele era parente de Jesus, né? Primeiro porque a gente, quando vai ver a história de João Batista, a gente já sabe que ele nasceu de um milagre, pais velhos, a gente já sabe daquela movimentação que aconteceu na barriga quando os bebês estavam juntos. Ele segue um caminho um pouco diferente de Jesus, e a gente já vai ler isso aqui no texto. Então a figura de João Batista é muito importante. A gente vê que Jesus fala que ele vai ser o maior no reino dos céus. É uma figura super importante. E a forma como ele tocou a vida dele é algo que a gente tem que se espelhar
para esses momentos onde a gente não consegue focar. A vida de João Batista, ela dá indícios de como uma vida tem que ser vivida para anunciar e contemplar o nosso Deus. Como uma vida simples às vezes, mas uma vida apartada das confusões, podem nos auxiliar nos nossos relacionamentos, com os nossos aqui e principalmente no nosso relacionamento com Deus, para que a gente preste atenção nas coisas. Opa, perdão. Eu queria ler com vocês, e vai ser bem breve aqui, Mateus capítulo 3, o primeiro versículo. E naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse, que é João Batista, é aquele que o profeta Isaías falou: a voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, fazendo direito os caminhos para Ele. A versão está um pouco diferente aqui, tá bom? Mas basicamente é isso. No 4 ele fala que as roupas de João eram feitas de cabelo de camelo. Não sei como é que está essa daqui. Pelo de camelo. Cabelo de camelo. Pelo de camelo. E ele vai falando dessa vida simples de João Batista. Ele vai falar que João Batista comia mel e gafanhoto, como diz aquela música do Salomão do reggae, para falar de uma vida muito simples que João Batista vivia, né? E onde João Batista vivia? Todo mundo lembra, né? João Batista vivia no deserto. E as pessoas iam até João Batista. Ele não ia até as pessoas iam até João Batista. E a Bíblia, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que as pessoas iam até João Batista e confessavam os seus pecados, e ele batizava essas pessoas nas águas, para simbolizar o arrependimento, a purificação dos pecados que estavam sendo confessados. Mas as pessoas iam até João Batista, né? E é sobre tudo isso, fala um pouco sobre atenção. João Batista é um profeta super importante, mas ele não era um profeta que estava localizado em grandes centros, porque normalmente grandes centros, eu não sei se alguém já morou no interior, não é o meu caso, sempre morei aqui em Americanópolis, nessa loucura de moto passando o dia inteiro, nessa loucura de acordar cedo, 5 horas da manhã você já está acordando, 6 horas, vai pegar ônibus, vai para o trabalho, no trabalho é uma correria, às vezes até parece que o dia não é produtivo, mas tantas coisas acontecendo, você chega em casa, 7, 8 horas, você já está cansado. São Paulo tem um pouco desse espírito, né? De que a gente está sempre cansado, de que a gente está sempre fazendo alguma coisa e que não dá tempo de fazer tudo. Faltam horas em São Paulo para você fazer tudo. Mas onde não faltam horas, imagino eu, e eu sempre ouvi isso de todo mundo, no interior. As pessoas que moram no interior falam: cara, o dia sobra aqui. O dia é mais lento. Fala: não, o dia não é mais lento, o dia tem 24 horas para todo mundo. Você tem que estar acelerado, meu irmão. Ele fala: não, mas aqui no interior é diferente. Toda vez que a minha mãe visita a Bahia, e ela faz isso praticamente anualmente com o meu tio, eles vão para uma cidade de mais ou menos 4, 5 mil habitantes, que chama Lagedão, divisa com Minas, norte de Minas, sul da Bahia. E ela fala que o ritmo dessa cidade é muito diferente daqui. É muito diferente. Ele fala que o horário de acordar é diferente, que a forma como você toca o seu dia é diferente, que a hora que você vai para casa é diferente, que os costumes são diferentes e a vida é mais lenta. Ele fala que até o carro passa mais devagar, né? Ele fala: 2 carros a 40 por hora, lá em Lagedão é mais devagar. Ele fala: não, 40 por hora também, tio. Ele é 40 lá e 40 aqui, lá é mais devagar. Ele é diferente, o ar é diferente. E quando a gente não tem tantas coisas para que a gente possa olhar e nos distrair, a gente começa a participar de um fenômeno que a gente aqui de São Paulo não está acostumado, que é o fenômeno de prestar atenção nas coisas. E o salmista, no Salmo 141, ele fala assim: os meus olhos estão fixos em ti, ó Senhor. O salmista fala isso: os meus olhos estão fixos em ti.
Eu fico imaginando qual de nós aqui podemos dizer, sem medo de errar: Senhor, os meus olhos estão fixos. Porque fixos, são fixos, né? Meus olhos estão fixos, eu estou olhando atentamente, com muita atenção para o Senhor. Eu não desvio o meu olhar. E nessa vida maluca que nós temos aqui em São Paulo, e nessa cultura de muito fazer, inclusive do jovem, nessa cultura de rede social, os nossos olhos estão fixos onde? Em nenhum lugar. Eu já fiz a experiência que em 30 minutos eu consegui assistir no YouTube cerca de 200 vídeos em 30 minutos. Porque é só você fazer assim, ó. E os meus olhos não estavam fixos em nenhum daqueles vídeos. Eu não assisti nenhum daqueles vídeos. Mas o histórico do meu YouTube estava falando ali, ó, você acabou de ver 200 vídeos em 30 minutos. Isso quer dizer que os meus olhos não estão fixos em nada, eles estão fixos em tudo. Então eu estou olhando aqui para a Márcia, de repente para a Raquel, de repente para o outro irmão, para a Larissa, para o Carlos, para a Marcela. Meus olhos estão fixos em todos vocês ao mesmo tempo. E essa esquizofrenia faz com que eu não consiga prestar atenção no que realmente importa. Às vezes assistir muitas pregações é prejudicial à saúde. Às vezes se entupir de louvor é prejudicial à saúde, à sua fé cristã. Porque você vai se alimentar e alimentar os seus olhos de muitas coisas que você não vai conseguir mastigar, digerir, pensar sobre essa coisa. Que bacana que a gente está pegando um salmo, para poder mastigar ele durante muito tempo, durante todo o período de oração. Porque normalmente, o que alimenta o começo dos dias dos crentes? O versículo do dia, que é o aplicativo da Bíblia Cospe. Alguém ali lembra qual foi o versículo de 3 dias atrás? De ontem? De uma semana atrás? O versículo que a Bíblia falou, versículo do dia. Tal. Porque os nossos olhos não estavam fixos naquilo. Mas a gente olha para a vida de João Batista que vai para o deserto. A gente olha para um Jesus que foi ter uma prova no deserto. A gente vê que o se afastar de grandes centros, se afastar de muita movimentação, jejuar, que é se alimentar menos das coisas, é benéfico. Às vezes dá um passo para trás, para o seu relacionamento, para a sua vida com Deus, vai te trazer bons benefícios. E a gente está tão perturbado com a nossa falta de atenção, com essa história de começar um livro e não conseguir terminar porque você já está lendo outro livro, ou porque você não consegue ser preso àquilo, porque a sua atenção está em todos os lugares, enquanto você... eu não sei quem faz isso, lá em casa acontece, mas você senta no sofá, liga a televisão e pega no celular. Que diabo é isso? Você está assistindo a TV ou o celular? E se alguém desliga a TV, você fala, não, desliga a TV não. Você fala, não, mas você está no celular. Não, eu também estou assistindo. Onde os nossos olhos estão fixos? Olha que maluquice. A gente às vezes está trabalhando, a gente recebe vários e-mails. Você marca o e-mail que você não leu para já marcar outro e-mail para voltar. Às vezes no WhatsApp as pessoas reclamam e falam, pô, você leu a mensagem e não respondeu. Eu falei, meu irmão, desculpa. Meus olhos não estavam fixos ali. Eu vi que apareceu um verdinho, chamou a minha atenção. Eu cliquei em cima, mas o passarinho cantou e ele também chamou a minha atenção. Eu fui ver o que o passarinho estava fazendo. Eu não consigo voltar para a sua conversa. Isso não é TDAH. Isso é, eu não estou mais preparado para prestar atenção nas coisas. Eu já não me condicionei a prestar atenção nas coisas. Porque em algum momento das nossas vidas, nós prestamos atenção nas coisas. Nós conseguimos olhar fixamente para as coisas. Por que adultos têm dificuldade de aprender um novo idioma, por exemplo? Porque você não consegue prestar atenção em uma coisa só que você vai ter que repetidamente fazer. Aquilo não consegue chamar a tua atenção ao ponto de você mudar a chavinha. Por que a gente ainda liga a TV e mexe no celular enquanto sentamos no sofá? E falamos com pelo menos umas 10 pessoas diferentes.
com conversas suspensas em todos os lugares, e a Netflix estourando, perguntando se você quer continuar assistindo ou não, porque já foi tudo. Os nossos olhos, eles deixaram de ser fixos em alguma coisa para ficar fixos em todas as coisas, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que Satanás é muito astuto, e Satanás adora quando você e eu, ficamos suspensos no ar, fixados e amarrados a diversas coisas, enquanto deveríamos, como uma corda ou uma corrente presa aos nossos pés, estar fixados em apenas uma coisa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o movimento de João Batista, que inclusive forçava as pessoas a irem até ele para confessar os seus pecados, era um movimento de alguém que se abstraía de toda a movimentação ao redor para se fixar no seu ministério. Porque imagina João Batista no centro da Galileia. João Batista era muito famoso. Imagina João Batista não podendo preparar o caminho para o Senhor, porque ele tinha uma missão como profeta, como a gente leu, né? O profeta disse que uma voz que clamava no deserto iria endireitar as veredas, ajeitar o caminho para que o Senhor viesse, assim como aconteceu. Mas imagina João Batista no meio da Galileia, passando, e uma pessoa chama ele, daqui a pouco outra pessoa chama ele, daqui a pouco outra pessoa chama ele, porque essa é a vida de famoso, né? João Batista é um cara famoso, essa é a vida do famoso. E você dá atenção para muitas pessoas e ao mesmo tempo você não deu atenção para ninguém. Mas quem estava ali no deserto com João Batista sentado, sendo discípulo de João Batista, esses tiveram a vida transformada. Inclusive quando veio o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro de Deus está passando por aqui, aquele é o que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista viraram os discípulos de Jesus, porque o foco de atenção deles era um só. Mesmo antes do Cristo vir, eles já estavam com os olhos fixados em Jesus, quando eram discípulos de João Batista. Não fixados em João Batista, não fixados em todas as coisas. Eles estavam com os olhos fixados em Jesus. E quando Jesus veio, eles pararam de ser discípulos de João Batista para serem discípulos de Jesus. E uma das estratégias de Satanás para as nossas vidas atualmente, e Satanás tem vários, quem assistiu o filme Nefários aqui com a gente, já ficou bolado assim, falando, rapaz, Satanás é ardiloso, esperto. Quem assistiu o filme, era uma entrevista de um rapaz que estava preso, e Satanás tinha tomado o corpo desse rapaz, e ele ia falando numa entrevista como ele agia na vida das pessoas. Ele falava que ele agia na vida das pessoas em fases, e ele ia se aproximando devagar. E esses exemplos, por mais bobos, os exemplos que eu dei, por exemplo, de ficar sentado no sofá com o celular na Netflix, eles exemplificam muito bem a nossa condição atual de não conseguir prestar atenção. Só que aqueles que não prestam atenção, e o perigo mora aí, aqueles que não prestam atenção em nada, dificilmente, meus irmãos, vão conseguir construir a sua fé em Cristo Jesus. Se você está com dificuldade de fixar os seus olhos no Senhor, todo e qualquer barulho que fizerem à sua volta vai te distrair. Se os seus olhos não estiverem fixados em Deus, se faltar dinheiro aqui, isso aqui vai te distrair. Se você brigou no seu trabalho, isso aqui vai te distrair. Se você está com um problema que às vezes você acha que não tem solução, isso vai te distrair, porque os teus olhos não estão fixos no nosso Senhor. Porque quando os nossos olhos estão fixos em um lugar, todas as coisas que estão periféricas à nossa visão continuam periféricas, são sombras. São problemas a serem resolvidos? Claro, mas são sombras, são vestígios de alguma coisa. Porque os meus olhos estão fixos nos céus. Porque os meus olhos estão fixos no Senhor. E uma vez que nós colocamos os nossos olhos fixos em Deus, nada mais nos distrai. Nada mais nos distrai. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa
que está há 30, 40, 50 anos no ministério, e a gente fica assim, como você aguentou? Nunca ninguém bateu na sua porta, nunca ninguém te traiu na igreja. Hoje não tem mais isso, mas antes tinha esse negócio, fulano te traiu, você ajudou fulano, prestou serviço, foi na casa, tirou do lamaçal, limpou e fulano deu as costas, a pessoa te traiu. E quantas vezes isso não aconteceu com você em 30, 40 anos de ministério? A pessoa fala várias. Isso não te abalou? Não, porque os meus olhos estão fixos no meu Senhor. Eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para Deus. Eu tenho uma missão, eu vou seguir essa missão. Os meus olhos vão continuar fixos no céu, independente das circunstâncias. E a gente é muito apegado às circunstâncias. Porque a gente tem um grande problema que é a ansiedade. Falando das coisas atuais, né? TDAH, ansiedade. E o que é a ansiedade? Senão a falta de fé e a esperança de que o amanhã não pertence a nós. A ansiedade é aquele sofrimento por alguma coisa que você não tem controle. E as coisas que nós não temos controle, quem tem controle dessa coisa? Deus. Mas nós não conseguimos enxergar isso, porque os nossos olhos não estão fixos em Deus. Os nossos olhos como igreja, muitas vezes, estão fixos nas circunstâncias, nos detalhes que nós não deveríamos prestar atenção. A gente cantou aqui, eu vou construir minha vida em ti. Às vezes a gente acha que Jesus é marceneiro, o Paulo Borges fala bastante isso. A gente acha que Jesus é marceneiro. O que é o marceneiro? É o cara que faz móvel para decorar a casa, faz cadeira, mesa, olha que mesa bonita. A gente acha que Jesus é isso, que vai corrigir esse tipo de coisa, aparência. Mas a Bíblia fala que ele era carpinteiro. E o carpinteiro trabalha onde? Na construção, meu irmão, na base. É aquela viga que tá de pé dentro da sua casa. Não é um móvel de decoração. Jesus está muito mais preocupado em construir uma base forte do que te decorar. E o decorar é a gente falar de usos e costumes. Fulano usa saia, fulano usa saia, fulano usa brinco, fulano não usa brinco. Enquanto Jesus está querendo construir alguma coisa na sua vida. E você tem que estar com os olhos fixos nele para entender que ele quer construir alguma coisa na sua vida. Porque se os seus olhos não estão fixos em ti, se você vê uma cadeira descascando, isso vai chamar a sua atenção. Se você falar, nossa Jesus, olha como estão as coisas aqui na minha casa, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Irmão, fica com os olhos fixos em Jesus, que nada disso vai fazer tanta importância na sua vida. Esse movimento de João Batista ter que clamar no deserto não foi à toa. O deserto é um lugar de silêncio. E às vezes o que a gente precisa nas nossas vidas é de silêncio. Silêncio para quê? Para ouvir Deus falar. Para que quando a gente faça aquela pergunta que o Lelê fez, o que Deus tem falado com você, você consiga responder. Porque às vezes a gente não tem deixado Deus falar conosco. Porque a gente não fica em silêncio. Às vezes você é o irmão que está sempre ouvindo pregação. Todo dia você ouve uma pregação. 5, 6, 7 pregações. Às vezes você é o irmão que ouviu 15 músicas diferentes. E no final do dia você fala, o que Deus falou com você? Cara, não sei. Deus falou comigo porque Ele falou com outras pessoas. E às vezes como o Francis Chan, a gente já falou várias vezes do Francis Chan aqui, a Luana, eu até falei para a Luana colocar o nome do Peter de Francis, ela não deixou na época. Que é um cara que, poxa, a gente era apaixonado. Um americano, um asiático que mora nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, e ele tem um livro que chama Louco Amor. Algumas pessoas já leram aqui na Bíblia, na igreja, e é um livro fantástico. E o Francis Chan, eu sou esses caras que adoram assistir pregação, que adoram. E uma vez eu estava assistindo pregações no YouTube, e a pregação do Francis Chan que eu fui assistir, o título da mensagem era: pare de assistir pregações. E ele falava sobre parar de assistir pregação para que você dê espaço para Deus falar com você. E você não ficar apenas dependente do que os outros falam. Vocês não podem ficar dependentes do que eventualmente eu estou falando aqui ou o que o Lelê está falando aqui. Você tem que ficar em silêncio para que Deus possa falar com você. A sua fé não pode estar baseada no que o Marcos lê da Bíblia.
Sua fé não pode estar baseada no que o Lelê lê na Bíblia. Porque os teus olhos têm que estar fixos no Senhor. E eu tenho que cuidar para que os meus olhos fiquem fixos no Senhor. E quando você cuida para que os seus próprios olhos estejam fixos no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai entender que às vezes você precisa ficar em silêncio no deserto para que Deus fale com você. Você tem que abrir a sua Bíblia e praticar esse exercício de ler a palavra do Senhor, de meditar nessa palavra, de orar em silêncio, às vezes sem o auxílio de uma música, para que você condicione o seu ouvido e o seu coração a ouvir o que Deus quer falar com você. E eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que Deus quer falar com você alguma coisa. Às vezes você está com um problema muito grande na sua vida, você fala, Deus, você não fala comigo, mas você não tem dado espaço para Deus falar com você. Porque quando você fala, Deus fala comigo, você aperta play no YouTube para um louvor falar com você, mas é Deus que quer falar com você. O louvor vai ser uma ferramenta e ele é utilizado aqui, inclusive, na nossa liturgia, é normal. Mas Deus quer falar com você, como Ele falava com os profetas. E você precisa prestar atenção nisso. Às vezes deixar de ouvir outras pessoas e deixar o próprio Senhor falar com você. Mas isso não existe, Marcos. Isso não existe, Marquinhos. Deus não vai falar comigo. Deus não tem voz audível. Eu vou ficar aqui na igreja sentado durante 1 hora e Deus não vai falar comigo. Meus queridos, quando eu abro a minha Bíblia, não é esse o testemunho que eu tenho. O testemunho, quando eu abro a Bíblia, é um testemunho de um Deus que fala. Sem fundo musical, Ele fala. Sem precisar ouvir uma pregação, Ele fala. Sem precisar colocar um fone para Deus falar, eu só consigo orar de fone. Meu irmão, você está se condicionando a não prestar atenção. Porque a sua oração começa a ser a letra da música às vezes. Você não ora o que está no seu coração. Você vai orando, a cada 3 minutos uma coisa diferente. Porque primeiro está aqui, eu vou construir, Senhor, eu quero construir a minha vida. De repente você está ouvindo outro louvor, abraça, Senhor, me abraça. Você está orando que as músicas estão sugerindo, você não está colocando em palavras o que está dentro de você. E Deus quer ouvir o que está dentro de você. O que tem afligido você? O que tem sido um problema na sua casa? Para que eu possa falar diretamente com você. Mas aí você tem que falar com Deus o que está acontecendo. Tirar o fone, tirar a pregação e falar, Senhor, isso tem afligido a minha vida, tem afligido o meu coração. E como eu disse para vocês, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o testemunho é esse. Deus fala. Deus fala. Quando sobreveio sobre Jó, aquela tamanha tragédia, os amigos dele chegaram e falaram, cara, sabe o que você está precisando, Jó? Pegar um violão e a gente fazer um grande louvor, Jó. O que os amigos de Jó fizeram? Amigo, a gente vai ficar 7 dias em silêncio aqui com você. Sua dor é minha dor, então a gente vai ficar em silêncio aqui com você, a gente não vai falar nada. A gente não vai sugerir, depois eles sugeriram, mas no começo a gente não vai sugerir o que aconteceu. A gente vai ficar em silêncio para que Deus possa falar. Às vezes o movimento de João Batista tem que clamar no deserto. Quem clama no deserto? No deserto não mora ninguém. Foi clamar ao vento? Aos camelos, aos grilos que ele comia? Não, as pessoas tinham que ir ao deserto para ouvir a voz que clama. E às vezes você tem que ir para um lugar de silêncio para ouvir o que Deus está falando com você. Nós precisamos focar a nossa atenção e fixar os nossos olhos no nosso Senhor. E esse é só um convite, né? É só um convite. Eu não estou aqui, obviamente, para dizer o que você tem ou não fazer. Eu estou falando o que Deus falou comigo e o que Ele pode falar com você, algo totalmente diferente. O que Deus, porque nós queremos chegar e uma igreja madura experimenta muito isso. Uma igreja imatura não experimenta isso, mas uma igreja madura experimenta algo que é, você tem uma palavra para mim, Dani?
Se você chegar hoje e um irmão aqui e falar assim, você tem uma palavra para mim? Como assim tem uma palavra para você? Calma, eu tenho uma Bíblia em casa que você tira um negócio assim e vem um papel verde. Acho que vai ser essa a palavra para você. Você não deu espaço para Deus falar com você, então dificilmente você vai ter uma palavra para falar com alguém. Mas aquela pessoa que está em silêncio ouvindo de Deus, quando chega alguém e fala, você tem uma palavra, você fala, cara, essa semana Deus falou muito comigo através disso. Talvez Ele possa falar com você através disso também. Então você não vai tremer quando alguém perguntar se você tem uma palavra, porque a sua atenção está em Deus. Os seus olhos estão fixos em Deus. Estão fixos em Deus. E o maior convite desse mundo é para que você não fixe os seus olhos em Deus. E esse é o maior perigo para o jovem, na minha opinião. Porque o jovem, ele ainda não entendeu. E talvez ele nunca vai entender. Eu sou jovem, não muito, mas eu ainda sou jovem. Que existem diversas coisas e o diabo, ele gosta de jovem que está na igreja também. Porque tem muito jovem que está na igreja, mas está nas mãos de Satanás. Porque ele está na igreja, mas os olhos não estão fixos em Deus. E esse é o melhor jovem para Satanás. E o adulto também, o adulto que está na igreja, mas não tem os olhos fixos em Deus, esse é o melhor. Satanás não precisa fazer nada. Satanás vai fazer o quê? Seus olhos já não estão fixos em Deus, seus olhos estão fixos em todas as coisas. Às vezes seus olhos estão fixos na promiscuidade, às vezes seus olhos estão fixos na ganância, às vezes seus olhos estão fixos numa doença. Você não consegue fixar os seus olhos em Deus, porque tem uma doença que assola a sua família, alguma coisa, e os seus olhos não conseguem. Para esses, Satanás não tem trabalho algum. Agora, para aqueles que estão com os olhos fixos em Deus, como Jesus no deserto foi tentado, mas eles estavam com os olhos fixos em Deus, esse Satanás vai tentar. Ele fala, nossa, esse cara está muito fixado, é esse aí que eu preciso derrubar. Mas para quem não está com os olhos fixos em Deus, fala, cara, hoje você está olhando para Jesus, amanhã você está olhando para outra coisa, depois de amanhã você está olhando para outra coisa, está o meu trabalho, o trabalho dos demônios para isso? Zero. Ele não está preocupado com isso. E se você acha que você está nessa condição, meu irmão, o convite é o mesmo de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. O reino de Deus está próximo. Na verdade, o reino de Deus chegou, encarnado em uma pessoa, encarnado em Jesus. E esse reino está sendo pregado diariamente, domingo após domingo, quinta após domingo. E a mensagem basicamente é a mesma: irmãos, fixem os olhos de vocês em Jesus. Não deixe as coisas que estão passando aqui. Os carros estão passando na QPC. Não fica olhando quem vai para o Morumbi, quem vai para a Diadema. Fixa os teus olhos em uma coisa e vai. E nós sabemos onde nós precisamos fixar os nossos olhos. Nós sabemos onde a nossa atenção tem que estar focada. Nós sabemos. Seus problemas não são maiores que o nosso Deus. As faltas não são maiores que o nosso Deus. Então não existe motivo para a gente não fixar os nossos olhos e de alguma forma duvidar que enquanto eu estou com os olhos fixados aqui, algo ruim pode acontecer e eu preciso controlar as coisas. Deus está controlando todas as coisas, as boas e as ruins, a vida e a morte. Fixa os teus olhos, meus irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, desça as águas batismais, se erga como um novo homem, como uma nova mulher, simbolizando pureza, porque esse é o papel da noiva, uma noiva que está pura. E fique atento, coloque a sua atenção no Senhor, porque Ele virá. E as noivas que não se encontram em atenção não vão conseguir vê-lo quando Ele estiver aí. Porque às vezes Jesus está tão perto e você não consegue ver porque você está olhando para outra coisa. Às vezes Jesus é o cara que está passando na TV, mas você está com o celular na mão. Às vezes Jesus está no celular, mas você está olhando para a TV. A nossa atenção está muito desfocada. Muito desfocada. Isso inclusive nos impede de crescer como igreja. Porque normalmente as conversas, as fofocas,
as muitas levantações de problemas que a igreja tem acontecem por um único motivo: os nossos olhos não estão fixos em Jesus. E quando os nossos olhos não estão fixos em Jesus, a gente tem que falar das fofocas, a gente tem que ver o que está acontecendo no programa de televisão, a gente tem que ver o que está acontecendo com a pessoa que está famosa, a gente tem que saber o que está acontecendo com o vizinho. E a gente, como igreja, tem dificuldade de avançar. Fixa os seus olhos no Senhor Jesus. Se você tiver dificuldade, peça ajuda para alguém. Se você entendeu que os seus olhos não estão fixos no Senhor, dobra o seu joelho, desliga tudo e começa a falar com Deus, mesmo que você não aguente ficar 2 minutos. Faça 2 minutos num dia, 2 minutos no outro, 3 minutos no outro dia, 4 minutos. Vença essa barreira que todos nós temos de déficit de atenção. E preste atenção no nosso Senhor, preste atenção no que Deus quer falar com você. Quando você descobrir o que Deus quer falar com você, eu já venho falando bastante sobre isso, sobre que é descobrir o nosso propósito, conhecer o nosso Deus. Quando Deus falar com você, eu tenho certeza, aconteceu comigo, aconteceu com o Lelê, aconteceu com muitas pessoas daqui, com todos que estavam aqui. Quando você entender e ouvir o que Deus está falando com você, todos os problemas da sua vida serão resolvidos. Todos os problemas. Ah, mas vai faltar dinheiro? Pode faltar, mas isso não é um problema, entendeu? Amém. Ah, mas a minha mãe faleceu, tudo bem, mas isso também não é um problema. Inclusive morrer é lucro. Estou muito doente, eu não sei se eu vou morrer, meu irmão. Para quem está morrendo, as pessoas falam, ora por mim. Eu falo, não, ora você está mais perto de Deus aí. Aproveita esse tempo no deserto para você orar e ouvir de Deus o que Deus quer falar com você, para você ainda ter uma mensagem para passar para as pessoas. E a nossa vida tem que ser essa, uma vida de quem ouve a voz do pastor. A gente se encontra numa situação hoje em que somos ovelhas e não reconhecemos a voz do nosso pastor. Então nós temos tantas dúvidas, né? Quem tem muitas dúvidas aqui? Ai meu Deus, é para a direita, é para a esquerda, eu tenho que ir para frente. Nós não reconhecemos mais a voz do nosso pastor. Inclusive nós reconhecemos às vezes outras vozes achando que é do nosso pastor, porque o nosso ouvido ele não está afiado para ouvir a voz do nosso pastor. E o nosso pastor continua falando. Ele continua falando. Como ele falava com João Batista, como aquela voz do batismo de Jesus, quando João Batista desce as águas do nosso Senhor e uma voz rompe o céu falando, este é meu filho amado. Essa voz, ela continua falando, irmãos. E ela pode falar com você o que é a coisa mais doida do mundo. É a maior birutice do mundo. Deus pode falar com você. O Deus do Gênesis lá, que a gente fez a série. O Deus que falou com os profetas. O Deus que fez o mundo, Ele pode falar com você. Pode. Então esse é o meu convite, esse era o bate-papo que eu queria bater com vocês essa noite. Como eu disse, foi mais descontraído. Se alguém estava esperando uma pregação um pouco mais de exegese da Bíblia, de exposição da palavra, vai ter que vir aqui domingo, porque tem. Mas a mensagem que eu queria, e é exatamente isso que Deus tem falado com você, é isso que Deus tem falado comigo, para que os meus olhos estejam fixos nele. E Deus tem trabalhado muito. Quando o João foi para... Esse período do João na Jocum, tem sido uma desgraça para mim. Porque eu consigo enxergar que vários momentos da minha vida, meus olhos não estão fixos no Senhor. Em vários momentos da minha vida, eu não estou conseguindo reconhecer a voz do meu pastor, para às vezes dar uma direção. E isso é assustador, estou na igreja há 16 anos. Mas eu sou o cara que às vezes vai chegar na TV e vai ligar a TV e ficar no celular. Então o convite, enquanto ainda é tempo, para que você ouça o Espírito de Deus falar, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus tem a falar, é esse, meus irmãos. Desliguem os celulares, desliguem a televisão, abram as suas Bíblias, dobrem os seus joelhos, deixem Deus falar com vocês. Deixa Deus ministrar na sua família. Senta com a tua esposa na mesa, abre a Bíblia, dá a mão para ela, ora junto com ela e deixa Deus falar com vocês. Vai para o seu quarto, tranca a porta do seu quarto, dobra o joelho, deixa Deus falar com você. Não seja dependente de um Marquinhos para guiar a sua vida. Seja dependente do pastor com P maiúsculo. Ele te guiará. E Ele vai falar com você.
Você não precisa de um papa. Você precisa de ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer à igreja. Amém? Que Deus possa abençoar demais a sua vida. Que Deus possa, e Ele pode, fazer você crescer em fé. Que você confesse os seus pecados a Deus, a fim de ter os seus pecados perdoados. Que você trabalhe o seu ouvido e o silêncio dentro de você mesmo. Porque às vezes a gente precisa nos silenciar. Às vezes você está tão turbulento dentro de você, são tantas as vozes, tantas as perguntas dentro de você, a respeito de trabalho, de relacionamento, de escola, de família, de problemas, de falta de dinheiro, de doença, tanta coisa gritando dentro de você, e a gente sendo convidado a clamar no deserto. Para quem? Para ninguém. Para ficar quieto mesmo, para ouvir Deus falar conosco. A voz que clama no deserto vai encontrar um Deus que também fala no deserto. Então, silencie você mesmo. Coloque-se no modo avião da sua vida, para que Deus possa falar com você, a fim de que todos os seus problemas sejam solucionados em Cristo Jesus. Obrigado por estar aqui na quinta e me ouvir por mais uma vez. Eu amo muito vocês, amo muito essa igreja. Que a gente amadureça junto, cresça junto, avance junto, todo mundo olhando para um lugar só. Ninguém vai tropeçar olhando para esse lugar. Jesus vai à nossa frente, a gente dê as nossas mãos. A gente está aprendendo tanta coisa nova aqui, vivenciando coisas que já vivemos no passado, vivendo coisas novas que a gente nunca viveu também. Tudo isso é bom, que os nossos olhos não se percam, porque quando a gente deixa de olhar para o nosso Senhor, a gente começa a vir aqui falar bobeira, a gente começa a prestar atenção em coisas que não deveríamos, e o que serve para mim, serve para você, meu irmão. Fixe seus olhos no Senhor e vamos que vamos. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Fui encontrar. Feche seus olhos agora, consciência e coração. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrar. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
nossos olhos nele. À medida que te conheço, À medida que nós conhecemos a Cristo Jesus, nós fixamos a nossa vida nele. eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito de ti. À medida que te conheço mais, tudo vejo seu amor. Tudo pede seu amor. Quando estamos com Cristo, os nossos olhos fixos nele. Tudo pede o amor. Tudo pede o amor. E a nossa vida é te amar, Senhor. Te conhecer. A nossa meta, Deus, é viver a te conhecer, é viver a te buscar, é viver próximo de ti, Jesus, e nunca nos separar desse amor. Essa é a nossa prioridade. Os meus olhos em ti, nada mais está. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diga essa frase ao Senhor. E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. é porque é só na presença dele, meu irmão, que você encontra alívio e descanso. Uma vez que eu coloquei, Longe dele você encontra tribulação, você não encontra uma saída, você não encontra aquilo que João Batista encontrou, que em meio ao deserto eu estou feliz, em meio ao deserto eu estou satisfeito, porque não me falta nada, porque tudo que nós precisamos é da presença do Senhor. Fica atento, meu irmão, presta atenção, porque o Senhor é o seu descanso. Ele é aquele que nada mais nos falta, porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque Deus, quando nós colocamos os olhos em ti, Deus, não nos falta nada. Quando, Senhor, não nos desviamos, Senhor, no nosso olhar, Senhor, para as circunstâncias, como Pedro, Senhor, olhou para o mar em volta, aquele vento, Senhor, quando ele desviou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas enquanto os olhos dele estavam fixos em Cristo, ele andava sobre as águas. E é sobre isso, meu irmão, é sobre a gente andar, passar, não importa as circunstâncias. O mar está em volta, está me faltando dinheiro, está me faltando saúde, está me faltando tantas coisas, Senhor, mas o que não pode faltar é a tua presença. O que não pode faltar, Senhor, é a tua presença na minha vida, Pai. Oh, Senhor, que os nossos olhos, os olhos da igreja, Senhor, continuem fixos
Amém.